Bom dia, meus amigos, queridos, meus irmãos amados. É uma grande alegria, um grande prazer nós estarmos juntos aqui no nosso Pão do Dia. Hoje eu quero falar um pouco sobre caminhos. E para isso, nós vamos ler aqui o Salmo 107, até alguns versículos. Diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou das mãos do inimigo e congregou entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Mar e do Norte. Andaram errantes pelo deserto por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Até aqui. Eu me lembrei desse salmo hoje e juntamente com ele, algumas coisas vieram à minha mente nessa reflexão sobre caminhos. A primeira delas, aquilo que aconteceu na vida de José, que nós sabemos que foi injustiçado e por meio de uma injustiça terrível e irreversível foi parar no fundo do poço, depois foi parar numa prisão e de uma situação aparentemente irreversível, Deus muda completamente o seu destino. Eu me lembrei também da história de Daniel, que por manter a sua posição de servir a Deus, de orar, de se manter íntegro na presença de Deus, foi parar numa cova de leões. Me lembrei também de Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia, que por tomarem a decisão de não se dobrarem diante da estátua de Nabucodonosor, foram parar numa fornalha de fogo ardente. Nós temos também a passagem referida aqui no próprio Salmo, de Israel no deserto, clamando, angustiado, e o Mar Vermelho, Deus abre um caminho no Mar Vermelho e Israel passa pelo meio do mar. Depois de passar do deserto, depois de 40 anos, chegam diante da terra da promessa e novamente Deus abre um caminho no meio das águas e eles passam pelo Rio Jordão. O que é que todas essas passagens têm em comum? Todas elas mostram uma mesma realidade, de uma situação irreversível, impensável, mortal, cabal. Deus abre um caminho. E a conclusão da nossa reflexão é uma: Deus abre caminhos nas nossas vidas. Rendei graças, ó filhos dos homens, porque Ele abre caminhos no meio do deserto. Ele abre caminhos no meio da fornalha. Ele abre caminho numa cova de leões. Ele abre caminho no meio da injustiça, no meio do desespero, no meio da angústia, no meio do acúmulo de situações completamente irresolvíveis. Ele abre sempre caminho. Entretanto, quando nós pensamos em caminho, normalmente nós pensamos em termos de uma estratégia. O caminho é uma estratégia. O caminho significa uma saída que Deus vai me dar. Mas o caminho não é nem uma estratégia e nem uma saída, nem uma solução mágica. O caminho é uma pessoa. É muito importante que nós entendamos que o caminho é uma pessoa. Se o caminho é uma pessoa, a pessoa que é o caminho é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se Ele é o caminho, quando invocado e quando presente, os caminhos estão presentes. O caminho está presente. Há caminho mesmo nos descaminhos. Há caminho nas coisas mais impensáveis. Há caminho no absurdo. Há caminho na tempestade. Há caminho na tormenta. Há caminho no meio do mar. Há caminho no meio do deserto. Há caminho em todos os descaminhos da tua vida. Então, não pense hoje em caminho em termos de uma solução que você precisa encontrar. Você já quebrou a tua cabeça? Você já
gastou os teus neurônios pensando nisso, não chegou à conclusão e não vai chegar. O caminho não é uma estratégia, o caminho não é uma boa ideia, o caminho é uma pessoa. Invoca-me e te responderei, e te mostrarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O Senhor seja contigo, o caminho se mostre e o Senhor te dê grandes livramentos. Um ótimo dia, fique com Deus, em nome de Jesus.